essa oportunidade. O apóstolo Paulo disse que uma porta me foi aberta. Ele não queria perder essa oportunidade, né? E nós temos uma oportunidade hoje de adorar o Senhor, porque Ele é tudo para nós. Ele é nosso Pai, nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Talvez é nesse momento que talvez Deus possa tocar na tua vida, né? Nós não sabemos se tem uma quantidade de pessoas X ou não. Isso não importa. O que importa para Deus é um coração. Um coração com Ele. Quando você se une ao Senhor, é um só com Ele. Aí você está bem seguro. Aí você está na segurança no Senhor. Então esse é um momento muito especial, cultuar a Deus. É um momento que estava oculto aos nossos olhos. Era um tempo que nós estávamos vivendo com as vendas dos nossos olhos e a gente não conhecia. Hoje nós abrimos a palavra, o próprio Deus está aqui. Nós abrimos a palavra, o próprio Deus vai falar ao nosso coração, né? Quando nós abrimos a palavra. Então, cultuar a Deus. O Senhor Jesus lá no deserto, Ele falou assim: somente a Deus adorarás o Senhor e prestará culto. Amém, queridos? Ele tinha uma presença de Deus muito forte na vida dele, né? E muitas vezes o diabo vem nas nossas vidas. O que significa isso? A ausência de Deus. A gente tem uma percepção mais do diabo do que de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus para ter essa percepção de que Deus está aqui, de que Deus está presente. E quando a gente parece que não está Deus, a gente associa o diabo que está nos pegando e me pegando e tal. Então muitas vezes a ausência de Deus é o que dá uma percepção que que o diabo está nos assolando, que o diabo está vencendo sobre as nossas vidas. E não é o diabo não. Fala assim para o seu irmão: é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Se você puder abrir no Salmo 96. É um momento de adoração. Então está escrito assim: cantem ao Senhor. Todos acharam? Se puder colocar, amém. Senão eu vou ler aqui, Lucas. Então está escrito assim no Salmo 96: cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com justiça. Alegre-se os céus e a terra, exultem, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Amém. No momento de nós adorarmos o Senhor,
Momento de a gente cantar um cântico novo ao Senhor. Nós vamos cantar um cântico aqui no altar, mas você pode cantar um cântico novo no teu coração, onde você está. Você pode cantar um cântico novo. Então eu te convido, você que está aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, eu te convido para entrar na presença do Senhor. Entrar na presença do Senhor é pedindo perdão dos nossos pecados, nos arrependendo. O segundo passo é crer que o Senhor Jesus derramou o sangue, e o sangue é precioso para nos purificar de todo o pecado. E o terceiro ponto é quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos adorando e reconhecendo um Deus vivo, um Deus que está aqui, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que me formou, que me salvou. É esse Deus que eu devo prestar culto. Embora eu não vejo, embora eu não sinto, mas pela fé eu vou adorar o meu Senhor. Pela fé Ele está aqui, pela fé Ele está no meu coração, pela fé Ele vai me mover, Ele vai me mover na minha família, na minha vida, pela fé. Mas eu preciso tomar uma atitude, eu preciso crer com a minha boca e confessar com o meu coração a minha adoração a Ele. Não é somente abrir a boca e confessar que Jesus é o Senhor, mas eu preciso tomar uma decisão aqui na terra. Eu preciso falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor me deu esse sapato, que o Senhor me deu essa camisa, eu reconheço que o Senhor me deu essa igreja, que o Senhor me deu uma família, eu reconheço que o Senhor me deu um trabalho, que o Senhor me deu o ar que eu respiro, que o Senhor me deu a salvação, que o Senhor me deu tudo. Então eu reconheço, eu preciso reconhecer essa grandeza, porque todas as terras, como diz aqui o Salmo, foi feito para o louvor da glória dele, e nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O que te impede de adorar o Senhor? Nada te impede, nem as dores, nem os sofrimentos, nem as angústias, nem a altura, nem profundidade, nada, mas devemos adorar o Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós entramos na Tua presença nessa noite e queremos, meu Pai, andar pelo novo e vivo caminho, Senhor. Queremos diante do Senhor pedir perdão por todos os nossos erros, dos nossos pecados, tudo aquilo que falamos, pensamos, imaginamos, tudo aquilo, Pai, que praticamos, tudo aquilo que ofendeu a Tua santidade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, de todo o pecado que nós cometemos como igreja, como família, como indivíduo. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque reconhecemos, Pai, que temos uma natureza do pecado dentro de nós, Senhor. E essa natureza, muitas vezes, Senhor, ou todas as vezes, ela gera pecado e muitas vezes nós não reconhecemos. Por isso, Pai, nós vamos diante do trono do Senhor, do trono da graça, pedir perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, Senhor, e reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Pai, nós também, Senhor, nos apropriamos do sangue de Jesus. O sangue tem um poder extraordinário de nos perdoar, de nos purificar, de nos santificar, Senhor Deus, de todo o pecado que nós cometemos, Pai. E podemos agora entrar na Tua presença, Senhor. Podemos cantar, podemos adorar, podemos reconhecer, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Reconhecer que Deus é o nosso Pai e que nós tributamos a Ele o louvor, a glória e a majestade. Nos curvamos diante do Senhor Jesus. Somente dele nós nos curvamos, Senhor. Nós não nos curvamos diante de homens, diante, Senhor, a Deus, de imagens, mas nos curvamos diante do Senhor e reconhecemos, Pai, que somos pó. Reconhecemos, meu Pai, que também somos filhos do Senhor, Pai, e que nós temos uma herança, Senhor, a Deus, para viver ainda nessa terra, Senhor, a Deus. Mas a herança maior de tudo é os céus, porque os céus nos aguardam, Senhor, a Deus. Pai, continue usando as nossas vidas, continue usando as famílias, continue, Senhor, a Deus, ampliando, alargando as estacas e as tendas, Senhor, a Deus, para que nós possamos ver a glória do Senhor enchendo a casa, Senhor, a Deus, como um dia encheu o templo de Salomão, Pai, finalizando toda a obra, Senhor. A glória do Senhor encheu aquele lugar, Senhor, e os sacerdotes que ali estavam, Senhor, a Deus, não podiam ficar em pé,
porque tamanha era a Shekinah do Senhor, tamanha era a glória do Senhor, Pai. Assim seja nas casas, assim seja nas famílias, Senhor. Nós oramos e declaramos uma presença gloriosa, uma presença maravilhosa, invadindo as famílias, destruindo as fortalezas satânicas, destruindo as fortalezas malignas, Senhor, a Deus, em nome do Senhor Jesus. Toda rejeição, toda orfandade, Senhor, toda bastardia, Senhor, seja derrubada agora, Senhor, a Deus. Essa parede, essa barreira, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E declaramos, meu Pai, que o Senhor é levantado nesse lugar, e que nós possamos adorar em espírito e em verdade o único Deus Todo-Poderoso. Declaramos um mural de fogo ao redor desse lugar, anjos do Senhor com a espada desembainhada, Senhor, a Deus, para destruir, Senhor, a Deus, todo ataque maligno, todo ataque violento de Satanás contra as nossas vidas, Senhor, a Deus. Não vale encantamento, do maior ao menor sejam acorrentados, amarrados, expulsos agora das nossas vidas, do ministério Carisma, das famílias, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, queridos. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vem, desperta, Senhor, em nós um novo som, um novo som. Aleluia. Vem, desperta em nós um novo som, nos corações sedentos um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara corações, e tua presença vem nos envolver, que a tua esperança nos leve a viver tua história, pra tua glória. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós. Vem, desperta. Vem, desperta em nós um novo som, nos corações sedentos um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos. Vem, atrai os nossos corações, em tua presença vem nos envolver, que a tua
esperança nos leve a viver tua história pra tua glória. Vem, ó, vem, faz o céu descer. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito de vida, vem, sopra em nós, flui em nós. Espírito que é santo, vem, sopra em nós, flui em nós. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Junto com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu. Junto com os anjos cantamos, Santo, 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 é o Cordeiro que venceu.
Exaltado
exaltado, estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Levante a sua adoração. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é. Pai, te adoramos nessa noite. Reconhecemos o Deus Criador, o Deus que tudo vê e tudo conhece, o Deus que enviou seu Filho Jesus para nos salvar e nos resgatar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado porque nós estamos na tua presença, Senhor. Obrigado porque nós somos salvos, Pai. E porque somos salvos, Pai, nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos levantar o Senhor. Nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado pela grande salvação. Obrigado pela obra, o sacrifício perfeito, eficaz e duradouro, Senhor. E esse sacrifício não se repete mais, porque ele foi eficaz. Obrigado, Pai. Obrigado porque tomamos posse, Senhor, a Deus, de toda a obra redentora, de toda a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tomamos posse, Senhor, a Deus. É a nossa herança, Senhor. Nós temos direito, Senhor, porque a graça
do Senhor, ó Deus, se manifestou sobre nós. Graça a essa salvadora de todos os homens, Senhor. E nós possamos estar na tua presença, Senhor, ó Deus. Esse culto, Pai, nós queremos declarar que a cidade de Campinas recebe toda adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que os céus de Campinas ouçam que Jesus Cristo é o Senhor. Que os céus de Campinas escutem que Jesus Cristo é levantado. Que Jesus Cristo é adorado nesta nação, nesse estado e nessa cidade. Todos se curvarão, todos confessarão, todos vão se prostrar diante de Jesus um dia. Por isso nós já adiantamos agora, ó nação do Brasil, ó nação, ó estado de São Paulo e cidade de Campinas, os moradores dessa terra, ouçam que Jesus Cristo é o Senhor, e um dia vocês vão se curvar diante do Senhor, para a glória de Deus Pai, porque o Deus nosso Pai o exaltou de tal modo e colocou acima de todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é levantado, Ele é exaltado nesse ministério, Ele é o cabeça desse ministério, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o governador, o Espírito Santo governa tudo em todos nas nossas vidas, Senhor. E que nós venhamos perder o controle das nossas vidas no ministério, que nós venhamos perder o controle, Senhor, das nossas vidas, Senhor. E o controle esteja, Senhor, a Deus, no Espírito Santo, no Espírito do Senhor, o Espírito que é santo, que foi liberado na face da terra, em o nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus. Toda a terra canta o Senhor, toda a terra. Você imagine toda a casa, toda a igreja levantando um altar de adoração sincero. Algo poderoso acontece. Algo poderoso acontece. Às vezes a gente faz conferência aqui, céus abertos, né? Tem um poder extraordinário. Quando alguém prega, quando canta, quando nós cantamos aí, é liberada a palavra, é liberada as palavras, é liberada. Algo acontece no mundo espiritual. Há um bombardeio no mundo espiritual. Já viu guerra? A Rússia e Ucrânia, você viu as bombinhas lá? As bombinhas vão no céu, vão bombardeando. E quem está do outro lado fica com medo, o diabo fica com medo. Então uma oração, uma intercessão, ela vai bombardeando os céus, bombardeando. Senhor, cadeias são quebradas, algemas são destruídas, barreiras são destruídas, através da sua adoração, da sua intercessão. Então, não diga, Deus não ouve a minha oração. Deus ouve a tua oração. A oração no grupo de louvor, a oração no grupo da diaconia, a oração nos adolescentes, acho que nos jovens não tem, mas o que acontece? São pessoas orando pelo menos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não importa, mas são orações que são bombardeadas. Senhor, eu abençoo a igreja, Senhor, eu abençoo meu pai, Senhor, eu abençoo o ministério do louvor, da diaconia, dos jovens, do pastoral. Eu abençoo, libera a palavra. Que o diabo quer travar a nossa boca, ele quer costurar. E Deus já arregaçou a nossa boca. Já podemos ver os dentes. Então nós precisamos buscar essa presença gloriosa, para que a presença do diabo vá embora e a presença do Senhor venha. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você fica à vontade na casa do Senhor. Essa água é para o pregador, a minha está lá. Obrigado. Aleluia. Te contemplar, Senhor. Deus seja louvado. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é, aleluia, te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso
obrigado por cada oferta, cada dízimo, Senhor, que foram depositados aqui no altar, no gasofilácio, foram depositados também na conta da igreja. Da mesma forma, Senhor, recebemos profeticamente essas ofertas no altar do Senhor, Pai. Abençoamos os dízimos, abençoamos as ofertas, declaramos já purificado e santificado essas ofertas, e abençoamos o Teu povo, Senhor. Abençoamos cada oferta, cada dízimo, Senhor, que é lançado, Senhor, a Deus, no ministério. Quero declarar, Senhor, a Deus, que eles vão comer o melhor dessa terra. Eles vão comer o melhor dessa terra, conforme Isaías capítulo 1 diz, Senhor. Por isso abençoa cada família, abençoa a vida deles, que os celeiros sempre sejam cheios, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Eu chamei o pastor Luiz para trazer uma mensagem. Eu queria convidá-lo para vir aqui. O pastor Luiz está com sede? O senhor está com sede? A água da Cleo não foi suficiente? Tirou o rótulo. Amém. Pai, aqui está teu filho. Nós abençoamos para esse tempo, um tempo maravilhoso. Que o Senhor, a Deus, toque na vida dele. Que o Senhor usa como um vaso nas tuas mãos, Senhor, e que possa retransmitir a passagem do Senhor Jesus, as mensagens, as palavras, Senhor, que estão escritas, Senhor, nesse livro, Pai, em nossos corações, para edificar o corpo de Cristo. Aqueles que estão na internet, que o Senhor também, Senhor, possa tocá-los de uma maneira poderosa. Nós abençoamos também o pastor Luiz, abençoamos a vida dele e enviamos no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor pela vida dele. Aplauda o Senhor pela vida dele. Obrigado. Boa noite, igreja, graça e paz. Boa noite a você que se encontra nas redes sociais. Tomara que você fique confortavelmente sentado no sofá, não saia para tomar café, nem para fazer nada, porque o Senhor tem um recado para nós nessa noite. A semana passada, o pastor Paulo começou a mensagem fazendo uma ilustração do dedo, do polegar, não é isso? E comparando com o indicativo. Toda ilustração chama a nossa atenção e fica fácil de provar alguma coisa, fica fácil de entender alguma coisa. E eu quero começar com uma ilustração também. Eu tenho aqui um recipiente, deve ter 2 litros, essa garrafa PET, com água totalmente pura, tirada do filtro. E tenho um outro PET, também de 2 litros iguais, com várias misturas. Misturei um monte de coisa aqui para poder dar um colorido diferente. O que significa isso? Todos os dois estão cheios. Do ponto de vista de quantidade de líquido, os dois estão iguais. Do ponto de vista de quantidade. Mas do ponto de vista de conteúdo, somente este está inteiro, porque os outros estão com mistura. O que significa isso? Eu quero transportar essa ilustração para o coração de Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E lá em Tessalonicenses nos diz que o Deus da paz conservará íntegro, irrepreensível, espírito, alma e corpo, que inclui o coração. Então a minha pergunta é a seguinte: de 30 dias para cá, o seu coração, ele está conforme a ilustração deste conteúdo? Nos últimos 30 dias, tudo que você viu ou ouviu, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu pergunto a você, as mensagens que foram ilustradas, pregadas aqui, e se você não prestou atenção, eu chamo a sua atenção para dizer que todas as mensagens, elas têm sido enfáticas
poderosas, incisivas, elas têm sido impactadas no nosso coração. Por quê? O Senhor está preparando a noiva para a chegada do noivo. Já faz algum tempo que o próprio apóstolo Géser nos chamou a atenção com relação a isso. E de lá para cá tem sido assim. Todos aqueles que sobem aqui, usados pela multiforme graça de Deus, cada um de uma maneira, tem trazido palavras que têm mexido, impactado e muitas vezes até nos assustado em relação à situação que nos encontramos. Eu te pergunto, o que eu fiz, ou o que eu e você fizemos com a mensagem do pastor Cláudio, falando sobre portas? O que eu e você fizemos com as mensagens que o pastor Renato tem falado tanto de salvação, redenção, transformação, o que Deus fez, o sangue, Cristo, que o Espírito Santo, já tudo foi feito? O que eu e você temos feito com as mensagens incisivas, impactantes que a pastora Ivaneide nos trouxe sobre comunicação, aliança? Se eu perguntar para todos aqui, o que é que o apóstolo Géser pregou no aniversário da igreja? Todos se lembrariam? O que ele pregou aqui? Ele pregou Mateus capítulo 24, falando que as coisas vão dificultar, as coisas vão piorar, o mundo está indo de mal a pior. Por quê? Os sinais estão aí, se cumprindo. Mas ele disse: aquele que é servo do Senhor, aquele que se manter na palavra do Senhor, e ele deu 3 princípios aqui, que vai fazer com que você atravesse o início das dores e se prepare para a salvação. Primeiro princípio que ele citou, santidade. O segundo princípio, adoração. E o terceiro princípio ele falou sobre unidade. Vocês se lembram? Vocês se lembram quando o pastor Vitor, estávamos falando sobre o Espírito Santo, se lembram dos ensinamentos que ele trouxe aqui com riqueza de detalhes de quem é o Espírito Santo? E por que eu estou dizendo tudo isso no início dessa? Porque o Senhor colocou no meu coração um recado também muito forte, um divisor de águas nessa noite, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e querem ser salvos. Não está brincadeira, a coisa está difícil. O mundo tem nos apertado, tem nos acuado. Hoje eu vi uma das denominações chamando para que sexta-feira, se não me falha a memória, venha comer o pão molhado no suco da vide para você ter revelação. Está aí, ó, na televisão. E assim tem sido. Não pertencemos ao mundo, mas o mundo tem nos acuado, tem nos apertado, tem nos atrapalhado, principalmente o mundo virtual. E aí o Senhor colocou no meu coração para falar sobre a ceia do Senhor. O corpo fora do corpo. Por isso essa ilustração. Porque precisamos saber como está o nosso coração dentro do corpo de Cristo. E a ceia, ela tem uma porção de importâncias, é um momento, um marco decisivo, que todas as vezes, todos os meses, o Senhor nos dá a oportunidade. É como se fosse um hospital que vai resolver todo e qualquer problema de saúde que você tiver. Porque quando participamos da ceia do Senhor, nós voltamos ao evangelho da cruz, da redenção, de cura, de libertação. Se você trouxe a sua Bíblia, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto da ceia. E a maioria dos pastores, quando eles
têm pregado sobre a ceia do Senhor, e aqui não vai nenhuma crítica, não vai nenhuma conotação. Eu tenho certeza de que você talvez não tenha visto uma pregação neste sentido, porque desde a reforma da igreja, a conotação da ceia tem sido a respeito do pecado, de perdão, e muitos perdem a oportunidade de se beneficiar do que está por detrás da ceia do Senhor, e acha que pedindo perdão, seus problemas estão resolvidos e vamos partir para mais 30 dias até chegar a outra ceia. Nós vamos ler não a partir do verso 23, como é praxe todos os pastores ministrarem a ceia, mas vamos começar pelo verso 17. Eu vou ler aqui nessa minha versão. Está escrito assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O verso de número 18: porque antes de tudo estou informado haver divisão entre vós quando reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Essa palavra divisão, vamos trabalhar isso. Gálatas capítulo 5, verso 20, nos diz, quando ele começa a descrever sobre as obras da carne, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ele fala de discórdias e dissensões. São essas duas coisas que alimentam e são a raiz da divisão. Verso de número 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Faz parte da ministração que Paulo está ensinando a igreja. Do 17 até esses versos que nós lemos aqui faz parte. Alguns membros do corpo, naquela época, da igreja de Corinto, falharam, abusando do seu significado. Eles ficaram sobre aflição ou morreram prematuramente. E quem não acredita que podemos morrer antes da hora, Eclesiastes 7,17 nos diz: não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É possível sim. E Hebreus também fala isso, que alguns morreram antes da promessa. Qual era o cenário em que Paulo então se apresenta e começa a corrigir a igreja de Corinto, dizendo que estava errado, que muitos entravam, tomavam a ceia e saía pior do que entraram? Qual era esse cenário? Corinto era uma cidade muito complexa, embora fosse uma cidade culta, cosmopolita, era uma cidade corrupta, e o próprio nome Corinto significa corrupto. Lá estava o templo de Diana dos Efésios, o templo de Eros do erotismo. Historiadores narram que pessoas vinham de distância de mais de 1000 quilômetros para participarem das celebrações na cidade de Corinto. Também era um centro cultural esportivo, era um ponto de encontro dos grandes filósofos e sábios do mundo. Por isso Paulo fala no capítulo 1, na primeira carta até o capítulo 3, ele fala sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina, das coisas loucas que confundem as sábias. Por esta razão, a igreja de Corinto, ela tinha suas grandes complexidades. Lá estavam os dois principais portos do Oriente, e era uma rota para quem queria, obrigatória, ir para o Ocidente. Era uma cidade que movia o encontro de diversas nações,
E justamente por esta razão, a igreja de Corinto, ela era bastante diversificada. Também estava lá o templo do deus Dionísio, o deus do vinho, da bebedeira, do alcoolismo. Este era o cenário da cidade de Corinto, em que Paulo vê a necessidade de trazer as instruções da ceia acerca da ordenança do Senhor Jesus. Corinto conseguiu transformar a ceia do Senhor em um culto de orgia, de bebedeira, de glutonaria. Paulo então sente como pastor uma inquietação para doutrinar aquela igreja. Ele diz: não é bom que vocês estejam fazendo, porque eu recebi do Senhor o que agora vou lhes ensinar, não uma instrução dele, mas do Senhor. Jesus foi quem instituiu a ceia, e Paulo não participou dessa reunião, dessa instituição. Paulo, ele só foi se converter mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Mas na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, ele diz que há 14 anos um homem foi até o terceiro céu e recebeu do Senhor instruções e coisas difíceis de falar, tão importantes, que ele recebe um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que tudo isso não se perdesse e ele não se ensoberbece. Outra razão porque Paulo é levado ao terceiro céu para receber a instrução da ceia e ensinar tudo novamente, é porque a ceia perdeu o sentido. Ela estava deturpada na igreja de Corinto. No início, os discípulos estavam fazendo corretamente como Jesus ensinou. Mas no meio do caminho, e num cenário desse que eu descrevi, que era a cidade de Corinto, com a igreja diversificada, a ceia tomou outro rumo, se perdeu. Os discípulos, eles começaram de uma maneira correta, mas nesse cenário que descrevemos, a cidade de Corinto, a igreja se fez valer de uma festa chamada Festa do Amor, família dos primeiros cristãos que se reuniam e aproveitavam para num determinado momento fazer uma conexão com a ceia do Senhor. Amados, isso nos deixa claro e nítido que nós também nesse tempo podemos estar tomando a ceia de uma maneira errada e saindo pior do que entramos. Então raciocinem comigo. Se o Senhor viu que a ceia dele, coisa tão importante, estava errada, e chamou o seu apóstolo, seu discípulo, para corrigir, a pergunta que eu faço é a seguinte: nos dias de hoje, o Senhor não tem chamado os seus profetas, os seus escolhidos, os seus pregadores, como eu disse, que sobem aqui no altar pregando o recado de Deus? O Senhor não pode fazer isso e também alertar algo que não estamos acostumados a ver sobre a ceia? Porque estamos com o nosso foco vindo de uma determinada maneira. Claro que experimentando sabedoria, o recado que aquele que é chamado aqui nos dá, mas talvez eu principalmente, acho que uns 3 meses atrás eu disse para a pastora acerca disso. Falei: pastora, Deus me deu algo sobre a ceia, mas de uma maneira diferente. Eu não tinha pensado sobre isso, porque a ceia parece algo, é algo maravilhoso. Tanta coisa tem acontecido aqui nos dias de ceia, milagres. E esse aspecto eu não tinha parado para pensar. Não tinha pensado nisso. Mas isso tem acontecido. E nós precisamos realmente pensar de uma maneira muito séria. Sabe por quê? Porque o corpo de Cristo, do qual nós vamos falar,
Lá em Efésios 5, do 25 ao 27, tem algo muito interessante. Quando ele fala: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou para ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O corpo de Cristo, nós que estamos aqui, e aqueles que pertencem ao corpo estão nos assistindo, precisam estar nesta condição, sem mácula, sem mancha, sem erros, sem pecado. Nós precisamos, porque senão nós não vamos subir. Glória a Deus. Então, todos esses detalhes, durante esses anos que estamos aqui, tem sido salientado, tem sido pregado. Todos os assuntos pertinentes à família, a tudo, nós temos ouvido isso. Agora, o que nos chama a atenção, nisso que Paulo está falando, e que hoje, mais de 2000 anos, estamos tocando no mesmo assunto. A primeira análise que eu faço: por acaso, a sociedade, a cidade de Campinas, o estado de São Paulo, Brasil, tem alguma diferença da condição que nós mencionamos da cidade de Corinto? Tem? Ou não é pior? Sodoma e Gomorra é fichinha perto do que nós estamos vivendo. Amém, pastor Vitor? Concorda? É o mesmo cenário, é a mesma condição. E a palavra diz que na igreja tem joio e trigo. Então, aonde será que está o problema na ceia, no corpo de Cristo, nos dias de hoje? Na correção de Paulo fica nítida a lição de que nós podemos tomar a ceia e sair pior do que entramos. Isto porque tem a ver não somente com algo físico apenas, mas espiritual. Tem a ver como nós estamos como corpo de Cristo. Se não tivermos unidos em unidade com a palavra, em unidade no Espírito, essa reunião vai fazer com que nós fiquemos piores. O verso 27 nos diz: portanto, qualquer que comer este pão, beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue, igualmente réu aos que condenaram Jesus. Nós vamos estar nas mesmas condições daquele que açoitou Jesus, que zombou de Jesus, na mesma condição. Muitos estão discernindo erradamente, por causa da palavra indignamente. Nós batemos muito nisso, essa palavra indignamente. Só que esta palavra, ela é um advérbio de modo. Quando você analisa na morfologia, na gramática da língua portuguesa, nos mostra que ela é um advérbio de modo. A palavra empregada aqui para indignamente no grego original é anaxios, que significa inadequadamente. Essa palavra indignamente significa inadequadamente. O ponto aqui é a ação, não quem agiu. Não é a pessoa, mas a maneira como se toma o pão e o vinho. É como eu pratico. Se fizermos uma avaliação do termo de sermos dignos, nenhum de nós seríamos dignos. Vamos entender que não somos dignos. Então, Paulo está corrigindo a forma
qual o comportamento de cada um deles em particular da ceia. O comportamento fere, é a unidade na palavra do Espírito. O que nós aprendemos com isso? Quem esteve aqui com o pastor Geraldo, graças a Deus, porque eu fui um dos primeiros pastores, ao longo desses anos de aconselhamento, a falar sobre temperamento, personalidade, emoções, sentimento, e eu fui muito criticado por isso. Fui muito criticado. As pessoas não aceitavam isso. Mas glória a Deus que agora, as pessoas entenderam. E a missão Shekinah cuida muito bem disso. Tem pessoas especializadas. O que é que ele disse aqui? Que nós precisamos entender a neurociência. Como funciona o nosso cérebro? De onde vêm os nossos traumas? De onde vêm os nossos sentimentos? As nossas emoções? Inteligência emocional. Como desbloquear algo que aconteceu na barriga da minha mãe ou na minha primeira infância? Graças a Deus, estamos trabalhando sobre isso. Porque nós encontramos na Bíblia problemas espirituais e problemas emocionais comportamentais. Pastor, e aonde você quer chegar com isso? Aonde está o sair pior nos dias de hoje? Muito simples. Se eu entrar dentro da igreja, no dia da ceia, eu entro, vou participar da ceia, mas eu não tenho nenhum problema com o Digenal, com o pastor Renato, pastor Ivaneide, não tenho pastor Márcio, com ninguém. Posso não ter problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Então, eu me posiciono, eu vou pedir perdão dos meus pecados, como é praxe, e com relação ao corpo de Cristo, tudo está perfeito. Só que tem um porém. A minha esposa pertence ao corpo de Cristo. O meu filho pertence ao corpo de Cristo. E vamos imaginar que a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, vamos imaginar que um primo seu, um cunhado seu, mas principalmente a família. Então, ao entrar e participar da mesa, se eu não discernir, particularmente a esposa, o esposo, ou filho, ou um parente, que faz parte do corpo de Cristo, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Ora, eles fazem parte do corpo de Cristo. Eu não tenho como separar. O meu problema com a minha esposa é em casa. Aqui está tudo bem. O meu problema com o meu filho, é lá, tudo bem. O problema com o meu cunhado, tudo bem. Não, agora está tudo bem. Não, eles fazem parte do corpo de Cristo. Você está pecando. Você não está discernindo. E não está discernindo o quê? Divisão. Que divisão é essa? Aquelas duas partes de Gálatas, discórdia e dissensão. Discórdia e dissensão leva à divisão. Vamos dar um exemplo? Imagine um casal, tem um filho, 8, 10, 5 anos, 4 anos, e está na moda. Estou falando de crentes, não estou falando do mundo lá fora. Para se livrar dos problemas, na maioria das vezes, é o iPad ou o celular. E aí, não vigiam. Essa criança não tem um limite. E surge uma discussão entre o cabeça da casa, que é a autoridade, que é o marido, e a mulher. Por quê? O marido acha que está errado e quer tomar alguma atitude, mas a mulher não permite.
Eu estou falando de casos que eu vi, que eu trabalhei. Estou falando de experiências, das quais eu compartilhei. E ainda compartilho. Então eu pergunto, os dois, marido e mulher, estarão tomando a ceia divididos ou não? Claro que sim. Por quê? Não há um consenso de ideias, de pensamentos. Um pensa de uma maneira e outro pensa de outra maneira. E aí, amados, querida igreja, as emoções, tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, gera um sentimento. Foi dito aqui, o nosso cérebro, ele tem uma influência, tudo tem impacto no nosso cérebro. Tudo que acontece, tudo é registrado no sistema RAM, registro automático da memória. Então, se na véspera da ceia ou 10 dias antes da ceia, esse casal teve algum revés, isto gerou uma emoção, que gerou um sentimento. E quais os sentimentos que podem ser gerados dentro de uma pessoa? Vários. De felicidade, de amor, de alegria, mas de ira, de raiva, de ódio, de amargura, um monte de coisa. Isso não foi resolvido? Parece que foi amortizado, mas ele está dentro de um compartimento guardado, esse sentimento não foi trabalhado, esse sentimento não foi expulso dali. Lá na frente, quando acontecer um pernilongo de novo, ele vai somatizar nas emoções. É muito sério. Muito sério. Eu poderia citar aqui as mais variadas situações de um casal, de um casamento, de uma família, que acontece dentro de casa, no comportamento, e que está armazenado no fundo da alma, criando problemas, somatizando até doenças físicas. São as doenças psicossomáticas. Poderia citar muitas aqui. E aí, no dia da ceia, não foi resolvido. Essa divisão que aconteceu lá em casa, entrou dentro da mesa do Senhor. Pediu-se apenas perdão do pecado, mas não se sentou e conversou e destrinchou aquilo que a Bíblia diz: não ponha o sol sobre a vossa ira. E eu tenho percebido que na área comportamental e emocional, as pessoas, elas sabem, recebem a palavra aqui, precisam sair daqui e no outro dia, sentar com a pessoa com quem tem que se resolver o problema. E eu falo de experiência própria, porque eu não sou santo. É como o pastor sempre diz, nós temos os nossos defeitos, nós somos humanos. E não se resolve. Não se resolve. Ora, o apóstolo Pio e o pastor Cláudio e a pastora Nielce, há quanto tempo eles vêm fazendo um trabalho extraordinário, mostrando e na prática e na teoria, quais são os temperamentos, e o que um gosta, o que o outro não gosta, o que um não aceita, o outro não aceita. Porque esse tipo aqui de temperamento não dá, esse aqui não dá, e as coisas têm continuado dessa mesma maneira. Se convive, se aceita, se suporta, mas não se resolve. E aí a gente vem para a ceia. É o que Paulo diz, vai sair pior do que entrou. Vai sair pior do que entrou. Então é muito sério, é muito grave isso. Discernimento.
que será a palavra discernimento? Discernimento. Vamos ver aqui. O que significa a palavra discernimento? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, discernir a igreja de Cristo, a noiva. E segundo, o corpo de Cristo. Então esse discernimento está ligado a duas coisas. Não é só ao corpo de Cristo, ao corpo, à igreja. Porque Paulo está falando de relacionamentos. Eu tenho que discernir o corpo de Cristo e discernir o corpo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Discernir o corpo, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo, simbolizado no pão. Paulo diz que quando falhamos na comunhão, no relacionamento com este corpo de Cristo, a igreja, os irmãos, estamos deixando de ter cuidado com esse corpo, um com o outro. Deixando de servir o corpo individualmente, somos membros e temos funções que cooperam para o resto do corpo. Precisamos ajudar e sermos ajudados através de relacionamentos saudáveis. O discernimento se aplica em dois aspectos. No capítulo 12, Paulo fala acerca dos dons espirituais e a unidade da igreja. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Já me foi dado tudo o que eu preciso para resolver condigenal, para resolver com a minha esposa, para resolver com meu filho, para resolver com meu cunhado, ou com alguém que faz parte do corpo. Verso 13, todos fomos batizados em um corpo, e todos nós foi dado o beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Todas as formas de servir este corpo está relacionada a relacionamento, onde através dele aplicamos os dons espirituais, edificando o corpo de Cristo. O discernimento é fundamental para isso. Discernir o que é? É você entender o que está acontecendo entre duas coisas. É você pensar, é você analisar, é você entender, é você compreender. Eu preciso discernir essas duas coisas. O que eu tenho que fazer? Buscar as informações que vão me dar uma resposta. Isso é isso, isso aqui é outra coisa. Isso aqui eu preciso fazer assim. Isso aqui não dá para fazer. O pastor iniciou o culto falando do quê? De decisão. O crente tem que decidir todo dia. Discernimento. Discernimento é isso. Precisamos discernir. 1 Coríntios 10:16, porventura o cálice que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, amados, não foi à toa que Deus trouxe isso no meu coração. Não foi à toa. Naquela época, a ceia tinha se perdido. Será que, quando nós participamos da ceia, 100%, todos que entram, não estão nessas condições que estão pregando, com problemas emocionais, com comportamento gerado por sentimentos de divisão? Ainda está fresco na minha memória, ontem, o casamento que eu fui fazer e o pastor nos enviou, foi um negócio assim fantástico. Há um momento que a gente enfatiza que o casamento é uma escola onde os dois se matriculam para aprenderem uma terceira cultura, baseada nas duas culturas que o marido tem e a mulher tem, em cima da sua personalidade e temperamento.
Então, o marido vem com uma personalidade e um temperamento. A mulher vem com uma personalidade e um temperamento. São duas culturas. Mas você se matriculou para você criar uma terceira cultura, não permitindo divisões, sentimentos, emoções que possam comprometer o corpo de Cristo, sua esposa, seu filho, seus parentes ou algum irmão. E isto se torna, quando você se matricula, se torna um pacto. Primeiro, pacto físico, dois que se transformam em um só. Então, o que é que você tem que fazer? Essa cultura tem que destrinchar o que é um pacto físico quando houver um problema. Aí depois tem o pacto emocional, que liga as duas culturas. É preciso destrinchar, à luz da palavra e da ciência, do conhecimento, esse pacto, para que não haja divisão, sentimento, comportamentos que venham machucar, que venham deixar sequelas guardadas, e você entrar e sair pior do que você entrou. Aí tem o pacto social, e tem o pacto biológico, e tem o pacto, principalmente o mais importante, espiritual. Então, à medida que o casal não discute todos os problemas que estão relacionados a esses pactos, vai ficando sequelas. Vai ficando sequelas. Vocês sabiam? O psicanalista, ele tem acesso a tudo que se refere a suicídio. Esse é o mês amarelo do suicídio. E a gente fica sabendo das estatísticas e como elas são e o que acontece, porque isso não pode ser divulgado. Porque senão se torna um padrão, isso é complicado. Vocês sabiam que problemas como esse levam a pessoa a tirar a vida? 10 anos de casamento. A mulher não muda. Ou o marido não muda. Os problemas não mudam. Aí, um abismo chama outro abismo. Quantos suicídios têm acontecido? Quantos adolescentes que saíram de casamentos conflituosos e se separaram, se sentindo rejeitados dentro da igreja? Partiram para as drogas, partiram para um monte de coisa e muitos se suicidaram. E os dois tomando a ceia bonitinho. Ah, Senhor, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Amados, não julguem o pastor Luiz. Julgue a palavra. Porque Deus usa cada um de uma maneira. Tudo isso que estou relatando, a maneira como estou pregando, a maneira como estou enfatizando, a gente sente na alma. Eu trabalho com isso. Quantas vezes eu vejo o crente receber uma orientação, ou da pastora, do pastor, ou minha, ou um vídeo que foi mandado, alguma coisa, e uma palavra, e vir aqui no altar, e receber uma oração como o pastor falou, o céu se abre, aquele poder, e impõe as mãos, e sai, e tal, Deus faz a parte dele, Deus faz, mas sai pela porta, chega em casa, nada mudou, nada mudou. E Deus mostra para a gente. Deus não mostra, pastora. Quantas conversas o pastor, a pastora e outros pastores conversando com uma pessoa que está no fundo do poço, precisa de libertação, vem e fala um monte de coisa, e Deus mostra o que está acontecendo. É isso, isso e isso.
Oh, meu Deus. Eu não falo isso. Deus conhece o meu coração. Eu não falo isso como prepotência. Acredite você ou não, se você quiser ou não. Eu vou pagar um dia disso que eu estou falando aqui em cima. Eu tenho discernimento de pessoas. Se eu pegar na tua mão, o seu tom de voz, a sua expressão corporal, ou muitas outras maneiras, muitas vezes, o Senhor fala no meu coração, é assim, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. A minha esposa está aí de prova, de muitas situações, muitas visitas que fizemos, muitos aconselhamentos que fizemos, ela está aí, ó. Ela pode dizer ou não. Olha, a sua situação está acontecendo isso, isso, assim, 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 é isso aqui, e tal, 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 tal. Passados algum tempo, e situações às vezes até que eu reclamei para ela, bem, a gente largou tudo, a gente foi lá longe, gastou gasolina, a gente chegou tarde de casa, pregamos o evangelho, fizemos tudo, não acontece nada. Aí ela diz, calma, que é no tempo de Deus. E aí, passa algum tempo, ela vem trazer a notícia, sabe aquele casal? Aí mostra a foto do batismo, aí traz notícia deles indo para um ministério. Então Deus mostra. E a gente não pode ter medo de dizer a palavra, aquilo que Deus está falando. Eu vou dar conta disso que eu estou falando hoje, da ceia do Senhor. Nos dias de hoje, o Senhor fala que muitos cristãos dentro da igreja não têm discernimento, estão saindo pior do que entraram. Ah, mas, ô pastor, por que na igreja cristã Carisma? Por quê? Será que nós ainda não temos conhecimento de tudo que já foi profetizado e falado quem nós somos? Que igreja é essa? Você nunca ouviu falar dessa igreja profética? Que é uma igreja que tem os 5 ministérios, e que as coisas acontecem, e que os milagres, então, Deus corrige a quem ama. Deus corrige aqueles que foram escolhidos. Deus quer ensinar e preparar aqueles a quem Ele chamou e fez entrar por essa porta. Por isso Deus traz uma palavra como essa. Pare, pense. E outra coisa, eu creio que muitos pastores falam muito pouco hoje do que é o inferno. Eu acho que uma vez ou outra a gente precisaria parar, trazer alguns vídeos, algumas ilustrações e enfatizar o que é o inferno. Porque parece que as pessoas não têm mais medo. E acham que não vão morrer. Quantos que morreram na pandemia? Jovens. Ou você acha que eu e você vão ficar para a semente? O que vai acontecer essa semana aqui? Alguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos. Então, se Deus nos chama hoje ou chama amanhã, temos que estar preparados, santificados, libertos de um temperamento que machuca, de assuntos que trazem comportamento não resolvido. Vai chegar lá em cima e vai para onde? Vai fazer igual o católico faz? Todo mundo que morre vai para o céu. 7 dias depois faz a missa, encomenda o corpo e vai e tal, está salvo. Passa uns tempos no purgatório, sai de lá, está pronto, está com Deus. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não é assim não.
Amor não é sentimento, é decisão. Amor é decisão. Às vezes, quando ouço que alguém morreu, seja no mundo secular lá, eu fico pensando assim, meu Deus, como que é isso? Aonde está essa pessoa agora? Parentes meus que não conheciam Jesus, morreram. Eu fico pensando, Senhor, será que está salvo? Mas a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. E essa pessoa não fazia isso, isso e isso. E agora, Senhor? A gente precisa ter medo. Sabe, a gente precisa ter temor com as coisas do Senhor. Temor é respeito. Então, o recado na noite de hoje é esse. Nós estamos ainda há 20 e poucos dias da outra ceia. 2 semanas atrás tivemos a ceia. Dá para a gente refletir como nós tivemos isso, como nós discernimos o pão, o corpo de Cristo. E o corpo, os irmãos. E quando estivermos aqui, não fazer como, eu já fiz muitas vezes isso, quando ainda não tinha uma certa experiência, maturidade. Ouvia uma palavra que confrontava, jogava no chão e falava assim, cara, é hoje ou nunca, você tem que, mas saía. Pensa que sentava e ia resolver o problema? Não, a palavra ficou no altar. Não pode. Não pode, gente. Não pode. Cada palavra que sai daqui é santa. Cada palavra que sai daqui é para se corrigir, é para se transformar, é para se santificar, é para ter coragem de enfrentar. E outra, quem faz tudo é o Espírito Santo. É só eu dar ordem, é só eu buscar. Não sou eu que faço. O que eu faço é buscar esse Espírito. O que eu faço é me entregar. E aí, se a outra metade ajudar, rapidinho as coisas estão no seu devido lugar. E eu, com relação a essas diferenças que nós, pouco tempo aqui aprendemos aqui, eu entendi de muitos irmãos com os quais eu convivo, que é assim, o homem é diferente da mulher, não tem jeito. Homem é homem, mulher é mulher. A mulher vai pelo que ouve, o homem pelo que vê. Porque isso, que eles são diferentes, sexualmente, fisicamente, emocionalmente, tá tudo certo, tudo bem. E eu faço o que com a palavra? As diferenças não são trabalhadas? A palavra não tem poder? Quando eu ouço de Salomão, não devemos proceder sem refletir, peca quem é precipitado, não resolve as diferenças? Aquele que responde antes de ouvir é estultice e vergonha, não responde, não corresponde, não resolve as diferenças. Quantos versículos eu poderia citar aqui que trabalham na diferença de um e de outro? Sem contar. Sem falar dos 9 gomos do fruto do Espírito. Quantas vezes ia na chácara do meu sogro lá? E a gente ia lá no fundo do quintal, vai na árvore, lixia, pega. Mamão, pega. Isso, pega. E por que eu não posso pegar o fruto do Espírito? Por que não? Nós temos 9 gomos. 9. Que pode resolver todas as nossas diferenças.
O que nós precisamos é tomar decisão. Deus falou comigo, Deus me jogou no chão. Não posso continuar assim. Eu tenho isso contra aquele irmão. Não posso ficar assim. Em casa a coisa está assim, assim, assim. Não posso ficar assim. Porque nós vamos ser cobrados. E tem um outro detalhe, hein? A Bíblia fala de 4 ceias. 4. A ceia de Apocalipse, que é a ceia de Deus, onde as aves vão comer os grandes, pequenos, e lá fala um monte de coisa. E a ceia do Cordeiro, essas 2 ceias, depende dessa ceia de Corinto aqui, ó. Se você passar por essa ceia, discernindo o corpo de Cristo, o corpo de Cristo e o corpo dos irmãos fazem parte do corpo de Cristo. E se a cada ceia que você participar, você encontrar um milagre para as suas diferenças, encontrar um milagre para os seus pecados, e buscar, e buscar, e buscar com toda a força, e se entregar, você vai ter a mesa do Cordeiro e vai escapar daquela ceia das aves, dos abutres que vão comer aqueles que estão perdidos. Que Deus, através do Espírito Santo, possa nos trazer essa consciência. Eu sei que não é uma palavra fácil de engolir. Dá vontade de trucidar o pastor, não é verdade? Nem sei o que vai acontecer na cabeça do meu pastor. Esse pastor Luiz, Deus do céu, aí, bem, você viu lá, bem, como é que foi? Você misericórdia, não sei. Mas eu vou continuar amando ele e ela do mesmo jeito. Pode ter certeza que aqui há temor. Quando se chega a 77 anos, que é que eu vou fazer agora em outubro? Com 77 anos você não tem mais tempo de picuinhas, de brincadeira. Você não tem mais tempo para ficar se fazendo de conta que você é, que você não é, que é aquilo, que é aquilo outro. Não. Não. Porque eu não vou viver 120 anos. E para encerrar, já fiz muitos velórios, o pastor também já fez, a pastora já participou. Velório de crente. Tomavam a ceia, tinha divisão, tinha um monte de coisa, tal. Aí morreu ele ou morreu ela. Meu Deus do céu, que sofrimento. Aí faz falta, aí chora, aí e tal. Não é assim? Por que não amar enquanto está vivo? Por que não ser uma só carne santificada enquanto está vivo? E os dois participarem da vida eterna? Porque tem que ser com sangue, com sentimentos mesquinhos, com comportamentos emocionais tão pobres, que o Espírito Santo num sopro destrói. Que Deus nos abençoe. E que o pastor me dê uma chance novamente. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Amém. Amém, querido. Você está aí, não foi embora? Amém. Pastor Luiz é uma bênção. Glória a Deus pela vida dele, a pastor Ieda, né? Deus é bom. A palavra ela vai edificando, né? Vai colocando um tijolinho nas nossas vidas, vai criando muros para fortalecer a nossa fé, para que a gente amanhã não venha se desviar da palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra tremenda, né? É séria, né? A palavra do Senhor é tremenda, né? Tremenda. E que nós saímos aqui edificados no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique em pé. Glória a Deus pela sua vida. Você foi corajoso de vir aqui no culto, quarta-feira. Você também foi corajoso de estar nos assistindo aí
pelo YouTube e foi edificante. Saímos aqui edificados, fortalecidos. Domingo nós estaremos aqui às 18h30. Temos a escola Missão Shekinah agora, final de semana. Sexta e sábado, módulo intercessão. Tá bom? Vai ser bênção. Quem não fez, faça. E os intercessores aqui, seria legal fazer novamente, tá? Para aprender o que é intercessão. Muito importante, tá bom? Para estar aqui conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Algum aviso, pastor Márcio? Não? Deus é bom. Amém? Levante suas mãos. Quero te abençoar. Dá tempo de você ainda descansar. Dá tempo de você ter um tempo com a família amanhã, sexta, sábado. Pai, nos envolve nessa noite. Nos envolve através da sua palavra. Sua palavra é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que ela vai no profundo da alma. Ela vai lá no profundo onde nós não conseguimos tocar. Só a tua palavra, Senhor. Ela vai no profundo da alma para trazer um alinhamento, Senhor, dos céus e a terra. Trazer um alinhamento na igreja, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, a Deus, porque a palavra, Senhor, ela foi semeada numa terra fértil que vai produzir muitos frutos, Pai. E aqui, Senhor, estão terra fértil, pessoas, Senhor, a Deus, que têm um coração voltado a Ti, Pai. Quero abençoar, Senhor, a Deus, por mais um tempo na Tua presença. Declarar que o grande amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai na fé do Senhor Jesus, vai na fé na palavra, que o Espírito Santo te tome, no nome de Jesus. Amém? Dê um abraço ao seu irmão, graça e paz.